Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, estudantes dos cursos superiores de tecnologia em comunicação, né? Os cursos de comunicação e multiverso, comunicação institucional, fotografia e mídias digitais. Né? Estamos dando início agora à reunião de encontro com o coordenador do curso de graduação, que sou eu, professor Ângelo Neckel. Em primeiro lugar, né, é importante que eu me apresente para vocês, né, por mais que ao longo, né, dos próximos semestres, dos próximos módulos, tenhamos a oportunidade de dialogar em diferentes momentos. Né? Então, falando de maneira mais formal, inicialmente, né, vou tratar de alguns pontos que eu considero importantes, né, na minha trajetória acadêmica. Né? Eu fiz a minha graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo, né, no Rio Grande do Sul, na UBRA de Canoas, em 2016. Né? Eu segui para o mestrado já no ano seguinte, estudei comunicação e informação, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais especificamente, né, eu pesquisei comunicação pública e política, né, e concluí um mestrado em 2019. E segui para o doutorado em Ciências da Comunicação na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em que eu estudei, né, mediatização e antirracismo. Né, o que é mediatização? Que tem a ver, né, que tem tudo a ver com os nossos cursos, né, a maneira como a sociedade ela é organizada cada vez mais pelos meios de comunicação e pelas novas tecnologias, né, as mídias digitais, que são transformadas também em meios de comunicação. O que isso quer dizer? Né? Que as lógicas dos meios, das mídias, né, interferem cada vez mais na maneira como as organizações, as instituições sociais, né, e os indivíduos se comunicam entre si, né, e entendem o mundo que nos rodeia, né, o mundo que nos cerca. E eu sigo pesquisando essas temáticas, né, para toda a vida, né, e que tem muito a ver também com conteúdos que a gente estuda nos nossos cursos de graduação, né, dos quais vocês farão parte a partir deste semestre. Com relação à minha atuação profissional, né, eu sou professor aqui da Uniaselv desde abril de 2022, né, há mais de 3 anos. E sou coordenador dos cursos de comunicação da instituição desde maio, agora de 2025. Né? Então, recentemente eu assumi as coordenações dos cursos da nossa área. Assim, gente, é legal, já acho legal iniciar esta reunião também com um check-in emocional, né? Que é algo com que vocês vão se deparar também, né, nas aulas das diferentes disciplinas dos cursos de vocês. Né, que nada mais é do que um momento de boas-vindas, né, para saber como é que vocês estão se sentindo, como é que estão chegando para a reunião agora de noite. Né? Então eu proponho que em uma única palavra vocês definam como é que foi, como é que está sendo o dia de vocês até este momento. Né? Aqui há uma nuvem de palavras, né? Consta algumas sugestões, né? Se o dia foi produtivo, se ele foi empolgante, se foi alegre, né? Se ele foi mais cansativo, mais rotineiro. Né? Então fiquem à vontade, né, para se expressarem no chat aqui da nossa reunião. Se por acaso, né, alguém estiver mais cansado em função do dia a dia, né, de todas as atividades, eu espero que pelo menos se sinta um pouco mais entusiasmado, né, até o final da nossa reunião. Algumas informações contextuais, né, e também relevantes,
a respeito, né, da trajetória da nossa instituição, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, né? Nós fazemos parte, vocês neste momento, né, da maior instituição de ensino superior do estado de Santa Catarina, né? A Uniaselv, que tem a sede localizada aqui em Santa Catarina, né, no município de Indaial. E se trata também de uma das maiores instituições de ensino superior de todo o país. A Uniaselv oferta mais de 500 cursos de graduação, de pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes, né, somando mais de 700 mil estudantes matriculados nesses cursos. Então, ela possui mais de 1.200 polos, né, de ensino à distância em todos os estados brasileiros, ou seja, né, a Uniaselv está em todos os locais do país. Né, e conta com um corpo docente, né, um quadro profissional, com mais de 1.500 professores regentes, né, com atuação direta nas salas de aula, e também professores mediadores, né, que fazem esse meio de campo, né, entre o professor que ministra a aula ao vivo e os alunos, né, e vocês. Eu já vou falar mais adiante aqui na reunião, em diferentes momentos, a respeito dos papéis de cada um desses atores. Combinado, pessoal? E outro aspecto muito importante, do qual eu falo com muito orgulho, é que a instituição é nota 5, ou seja, nota máxima no MEC, né, no Ministério da Educação. Né? E essa nota ela é obtida nas avaliações institucionais, né, referente aos processos, né, de ensino e aprendizagem no EAD. Ou seja, periodicamente, a instituição ela é avaliada pelo Ministério da Educação, né, sai muito bem nessas avaliações, né, e os nossos cursos eles também são avaliados. Né, e também, com muito orgulho, eu posso dizer para vocês que a maior parte, grande maioria dos cursos de comunicação, né, tanto no bacharelado quanto nos cursos superiores em tecnologia, que é o caso dos cursos nos quais vocês estão matriculados, né, são nota máxima no MEC, né, possuem nota 5. E né, uma outra informação é como vocês podem ver, inclusive aqui no plano de fundo, né, a instituição completou agora, em fevereiro, 26 anos de existência, né, e sempre em franca expansão, crescendo cada vez mais. Reforçando, né, as boas-vindas a vocês, nós temos, né, este caminho que oferta conteúdos, né, e informações relativas ao ensino à distância, né, modalidade de ensino à distância ofertada pela Uniaselv. Né, aqui vocês têm o link, a URL, né, na parte superior do slide, né, conteúdos.uniaselv.com.br, né, barra EAD, enfim, underline Uniaselv, tem ali, né, o restante do endereço, em que vocês vão acessar informações importantes a respeito do ensino à distância, né, dicas de estudo, informações a respeito de logins, né, de acesso, de materiais, de aplicativos, de funcionalidades que estão à disposição de vocês. Né? Então, tudo isso vocês encontram neste caminho. Vamos falar, né, de maneira mais geral, né, da estrutura de integração, né, do processo de ensino e aprendizagem, né, um processo mútuo de duas vias. Então, aqui neste fluxograma, neste organograma, aqui neste gráfico, o aluno está no centro, né, e ao redor, né, atuam vários atores pedagógicos, né, e setores da universidade. Temos aqui, né, como vocês podem ver,
o coordenador de curso, que sou eu, que estou à disposição de vocês, né? Seja no canal para falarem com o coordenador de curso, né? Seja por e-mail, né? Eu fico à disposição para tratar de questões relacionadas, né, a um bom andamento do curso de vocês. Temos também, né, o NDE e o colegiado de curso. Né? O colegiado ele é composto pelos professores da área da comunicação, né? E o NDE também por professores, né? Um grupo mais restrito, né, do núcleo de desenvolvimento, né, estruturante do curso, e que é responsável pelo aperfeiçoamento constante, né, dos cursos da área de comunicação. Temos setores, né, institucionais, pró-reitoria do ensino à distância, né, a reitoria. Temos também funções que são exercidas por profissionais, né, que disponibilizam apoio pedagógico para vocês, né, o tutor administrativo, né, que corrige avaliações, que atende protocolos, né, de algumas naturezas. Temos intérprete de Libras, né, como é um exemplo desta reunião aqui, né, como vocês podem perceber. Então, se algum aluno tiver alguma necessidade, né, de intérprete em sala de aula, né, este é um direito assegurado, né, que terá à disposição. Temos também intérprete educacional. O preceptor de estágio não se aplica, né, aos nossos cursos aqui, superiores de tecnologia, mas depois eu explico para vocês. Né, e nós temos na sala de aula o professor mediador, né, que dá os recados iniciais, que tira dúvidas ao longo da semana, né, que faz mediação do chat da turma, e o professor regente, né, o especialista na área que ministra, né, as aulas ao vivo, as aulas síncronas. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessas funções, né, ao longo do nosso encontro, nossa reunião. Aqui nós trabalhamos com a metodologia Codex na universidade. Né? E quais são os benefícios dessa metodologia de ensino e aprendizagem? Né? Um ambiente de aula preparado especificamente para o aluno, um ambiente virtual, né? A participação, estímulo ao engajamento em sala de aula, né? Um processo de ensino e aprendizagem coletivo, né? Organizado em diferentes momentos para potencialização do aprendizado, né? Metodologias ativas em sala de aula, né? Que a todo instante instigam o aluno a participar dos encontros, né, a encaminhar sugestões, a propor solução a desafios, né, em sala de aula. Então essa metodologia ela foi preparada exclusivamente para vocês. Né, é uma metodologia autoral, né, a metodologia Codex, ela foi pensada pela Uniaselv e é aplicada, né, tão somente na nossa universidade. Aqui, pessoal, falar a respeito, né, da dinâmica na sala de aula. Né? Então, vocês terão turmas organizadas por disciplinas. Né? O que isso quer dizer? Se vocês estiverem matriculados, né, em determinada disciplina, vocês terão, né, o contato com o professor mediador, com o professor regente especialista na área, né, e de disciplina para disciplina, né, o conjunto de alunos, né, pode mudar. Né? Você pode ter alguns colegas numa disciplina, né, em outra disciplina terá outros, né, do mesmo modo os professores. Alguns professores são responsáveis por um conjunto de disciplinas. Né? Então, ao longo do módulo, ao longo do semestre, né, ao longo de toda a graduação, vocês vão ter aulas com vários professores
regentes com vários professores mediadores em diferentes turmas. Falando a respeito da atuação do professor regente, né, ele é o especialista da disciplina naquela área do conhecimento. Ou seja, né, o professor regente de vocês, ele vai ter formação, ele tem formação na área da comunicação, né, para justamente ter domínio a respeito daquele conteúdo, né, que é passado para vocês. Então, por isso que eu digo, né, em diferentes momentos, que é um professor especialista naquela disciplina, né, que tem experiência profissional, experiência acadêmica na área da comunicação, né, que tem repertório para trazer diferentes explicações, exemplos, né, do dia a dia profissional, para conversar com vocês, para explicar o conteúdo, para tirar dúvidas, né, a respeito de conceitos, de ideias, de termos técnicos, né, esse profissional gabaritado, competente, né, ao qual vocês têm acesso. Temos também a atuação do professor mediador, né? Ele atua na orientação e mediação do processo de ensino e aprendizagem. Né? O contato com o professor regente, ele se restringe mais ao encontro na sala de aula, né? As aulas síncronas ao vivo. Né? O contato com o professor mediador, ele se dá, por exemplo, né, na mediação, com perdão da redundância, né, do chat da turma, com a possibilidade de tirar dúvidas a respeito da disciplina ao longo da semana. Então, essa é a atuação do professor mediador. Já as aulas, né, elas são organizadas no formato de videoconferência mediada, ou seja, né, vocês vão entrar na sala de aula, né, na plataforma Teams, Microsoft Teams, e ali, ao longo de 1 hora e meia, né, vocês vão ter contato com o professor regente, com o professor mediador e, obviamente, com os conteúdos da disciplina, né, podendo interagir, né, com os professores e com os seus colegas no chat da turma, né, ou pedindo, né, levantando a mão ali, pedindo autorização para a abertura de microfone e de câmera, né, que são habilitados pelo professor mediador, né, que tem um controle a respeito do áudio, das câmeras e do ingresso de vocês em sala de aula. Ah, um detalhe, tá, pessoal? Muito importante falando nisso. Né, vocês devem ingressar na aula, né, após terem feito o login com o e-mail institucional de vocês, tá? Com a conta de vocês no Teams, tá bom? E a interação direta se dá, né, recapitulando, pelo chat ao vivo na aula. Né? Estas aulas, elas também ficam, né, gravadas, né, e são disponibilizadas, né, gradativamente no ambiente de avaliação, né, no ambiente de aprendizagem, no AVA de vocês. No ambiente virtual de aprendizagem, né, é a sigla completa. E esta metodologia de ensino, né, o modelo Codex, no qual vamos continuar falando, né, na sequência, é uma metodologia inovadora, né, a respeito da organização desses momentos e dessas funções em sala de aula. Ainda, né, a respeito dessa metodologia, da nossa modelagem pedagógica, né, ela é dividida em 3 momentos. Antes da aula ao vivo, durante a aula, né, e o momento de estudos pós-aula. Então, antes da aula ao vivo, né, vocês têm a possibilidade, né, de acessarem o conhecimento relacionado àquela disciplina e ao curso de vocês, né, estudando as atividades disponibilizadas nas trilhas formativas, ou seja, nas trilhas de aprendizagem do aluno. Né? Essas trilhas, elas são organizadas, né, por diferentes unidades, e ali há textos, vídeos, né, materiais audiovisuais complementares para os estudos de vocês.
Então, neste momento, né, vocês vão acessar a trilha antes das aulas, vão fazer anotações, resumos, né, sínteses, separarem dúvidas, questões, né, pontos que vocês acharam mais interessantes, aqueles que eventualmente possam ter alguma dificuldade em um primeiro momento, né, para trazerem à sala de aula, né, durante a aula ao vivo. Neste momento de contato com a trilha de aprendizagem, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato, né, com o professor mediador da disciplina. Já durante a aula ao vivo, né, na aula com o professor regente especialista, é o momento de se aprofundar no aprendizado ativo, né, com reflexão, com exemplos de práticas, com estudos de caso, né, e com a possibilidade de sanar dúvidas. Né? Então, o professor regente ele vai explicar conceitos, termos técnicos, contextos, ideias, né, que em um primeiro momento podem parecer mais complicadas, né, mais complexas. Então, ele vai trazer os principais elementos, né, relacionados às unidades da disciplina, né, aqueles considerados mais importantes, né, para que vocês tenham esse contato em sala de aula, né, e sempre de maneira ativa, né, instigando a participação de vocês, né, a retirada de dúvidas, porque este modelo pedagógico, né, de ensino e aprendizagem, ele se distancia daquele modelo mais arcaico, tradicional, né, de aula dispositiva, em que o professor, né, era considerado o centro do saber, né, e planejava aulas mais positivas, com monólogos, né, com os alunos em silêncio, prestando atenção. É claro que vai haver momentos, né, expositivos, que ele vai falar a respeito do conteúdo, mas também espaços para retirada de dúvidas, para debates, né, para a proposição de exercícios, de estudos de caso. Tá? Então, as aulas elas também são realizadas de maneira coletiva. Né? E tanto o professor quanto vocês, alunos, exercem um papel importantíssimo nesse sentido. E temos também um terceiro momento, que é após a aula ao vivo. Né? Então, a partir da consolidação da aprendizagem em sala de aula, depois de vocês terem estudado a trilha, de terem entrado em contato, né, dialogado com os professores em sala de aula, tem aquele momento, né, também de autoestudo em que vocês, né, farão anotações, né, que vão estudar para se preparar da melhor maneira para as avaliações do módulo relativas àquela disciplina, né, e para, obviamente, né, a aquisição de conhecimentos que são importantes para a formação de vocês, né, futuros profissionais da área da comunicação. Então, vocês também podem entrar em contato em caso de dúvidas relacionadas ao conteúdo da disciplina com o professor mediador. E como é que funciona essa dinâmica das aulas? Né, a maior parte das disciplinas de vocês, né, são organizadas ao longo de 4 semanas, né, todas ao longo de um mês, portanto. Então, as aulas 1, 2 e 3, né, semanas 1, 2 e 3, elas possuem uma estrutura semelhante. Né? Então, lá na semana 1, na primeira aula, na aula de boas-vindas, né, à turma, vocês vão estudar questões relacionadas, né, ao conteúdo didático da unidade 1 da disciplina. Né? Então, todas as disciplinas são divididas em 3 unidades, têm os seus conteúdos divididos em 3 unidades, 1, 2 e 3. Na semana 2, conteúdos da unidade 2. Semana 3, conteúdos da unidade 3. Mas algumas particularidades relacionadas à semana 4, ou seja, a última aula síncrona daquela disciplina. Né? Porque há uma possibilidade mais fluida de abordagem em sala de aula. Né? Então, o professor regente ele pode realizar revisões de conteúdo para que vocês se preparem da melhor maneira possível para as avaliações, né, para as avaliações finais, neste caso. Pode também trabalhar, né, com estudos de caso,
específicos, né, com reuniões, estudos de caso, por exemplo, a partir, né, de algum produto ou serviço, né, de sucesso, a partir de alguma questão relacionada a alguma crise institucional de uma empresa, por exemplo, né, ou, né, alguma notícia, alguma entrevista que seja importante, que seja pertinente para o estudo, né, daquela área que é abordada na disciplina em questão. Ou ainda, né, o professor pode trazer um convidado especial, né, um profissional, né, com experiência na área do curso, nos assuntos, nas temáticas que são abordadas naquela disciplina, para passar as suas experiências, né, para vocês, para um bate-papo com a turma, né? Então, este quarto encontro da disciplina, ele é mais livre, né, em função de já terem sido abordadas nas 3 anteriores, né, as unidades, né, daquela disciplina em que vocês estão matriculados. Vamos falar agora, né, brevemente a respeito de algumas características de cada um dos cursos, né, superiores de tecnologia da área da comunicação, né? Vamos começar por ordem alfabética, tratando do curso de comunicação e multiverso, né? Então, o objetivo do curso é formar profissionais, né, com conhecimento amplo para análise de dados, aplicação de métricas, né, para lidarem com ferramentas de análise, com foco no comportamento do usuário, né, a fim de avaliarem estratégias de comunicação, né, de criar conteúdos para diferentes meios de comunicação, sobretudo plataformas, né, de redes sociais digitais, né, garantindo uma experiência multiverso, né, mais direcionada, mais relevante, mais coerente com o público, né? Então, na perspectiva, né, não só de streams, mas de múltiplos universos online, né, em games, na área do audiovisual, né, de imersão em diferentes ambientes online. Então, o profissional, né, o egresso do curso superior de tecnologia em comunicação e multiverso, né, ele está apto a exercer essas atividades mais analíticas, né, a partir dos dados que são produzidos pelos usuários e pensando lá na ponta, né, em quem vai acessar produtos midiáticos e serviços relacionados, né, na experiência do consumidor, na experiência de acesso, né, de velocidade, de determinado site, de determinado ambiente, né, de layout, de design. São todas questões, né, que fazem parte do conjunto de práticas, né, de estratégias que são exercidas por esse profissional. E no mercado de trabalho, né, em termos de oportunidades para o egresso do curso, né, há aquelas relacionadas, né, às práticas de instituições, agências de comunicação, de marketing digital, né, empresas de consultoria em estratégia digital, né, empresas de e-commerce, né, empresas de tecnologia na área da indústria criativa, né, como por exemplo, né, na indústria de games, que está em franca ascensão no nosso país, né, instituições, empresas que trabalham com audiovisual de maneira geral, né? Então essas são oportunidades, dentre outras, né, que as quais o profissional egresso do curso, né, está habilitado a exercer. Vamos falar agora, né, do curso em comunicação institucional, né, que tem como objetivo oportunizar a formação de profissionais com competências voltadas
principalmente a gestão das estratégias para a comunicação institucional, né, adotadas pelas instituições, pelas organizações do setor público, né, no âmbito do Estado, organizações privadas, né, empresas que objetivam lucro, ou instituições do terceiro setor, né, principalmente as OSCs, né, as organizações da sociedade civil organizada, as ONGs, né, as organizações não governamentais. Então, esse profissional, ele está apto a atuar de maneira estratégica, né, na área da comunicação, de modo a pensar no melhor modo, né, das instituições se relacionarem com os seus diferentes públicos estratégicos, clientes, funcionários ou colaboradores, formadores de opinião, né, tanto nos meios de comunicação tradicionais quanto nas novas mídias, e com a sociedade em geral, né, para pensar estrategicamente em modos de promover, né, e de proteger a imagem institucional das organizações, a reputação das organizações e de maneira estratégica, né, através de estratégias de comunicação, de planejamentos comunicacionais, né, de estratégias também de marketing, né, para a comunicação externa, para a comunicação interna, né, no âmbito dos funcionários de uma organização. E no mercado de trabalho, né, o curso de comunicação institucional ele visa formar profissionais para atuar, né, nas empresas, né, nas instituições, nos setores de comunicação, principalmente, né, de empresas de pequeno, médio e grande porte, né, atuando principalmente, né, nas áreas de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, produção de eventos, né, e aquelas atreladas, né, à área de relações públicas, né, cujas principais atribuições, né, eu abordei agora falando dos objetivos do curso. No curso de tecnologia, né, curso superior de tecnologia em fotografia, pessoal, o objetivo do curso, né, é contribuir na formação de profissionais com competências, né, e habilidades técnicas, né, mas também teóricas, reflexivas, né, para atuarem em todas as etapas do processo fotográfico, desde as etapas, né, de produção, de planejamento, até o registro da imagem, né, as etapas de edição e de pós-edição de imagens, né, através da operacionalização de diferentes softwares de edição, né, também que possa pensar de modo estratégico, né, as etapas de publicação desses materiais e de distribuição, de circulação em diferentes mídias, né, tanto no formato físico, né, em portfólios, em impressos, jornais, revistas, né, como também nas mídias digitais. Então, com base no conhecimento técnico, teórico, científico, né, no que se refere aos processos de captação de diferentes imagens, né, de operação de câmeras, de equipamentos, né, de edição, de revelação de fotos, né, esse profissional ele está apto a atender demandas de clientes, né, e de empregadores, né, de empresas onde eventualmente pode, vai atuar, né, de maneira qualificada, de maneira eficiente. No mercado de trabalho, né, há diferentes possibilidades de atuação, né, no segmento da publicidade, do jornalismo, né, na área de marketing, na arte, na cultura, né, seja atuando vinculado a empresas, né, organizações, né, públicas e privadas, né, seja atuando na cobertura de eventos, né, como autônomo, né, ou como freelancer, né, com a sua própria empresa, né, atuando em agências de comunicação, né, agências de publicidade, setores comunicacionais de assessorias de imprensa, né, ou até mesmo em veículos jornalísticos.
E, né, o quarto curso é o de tecnologia em mídias digitais, né, que tem como objetivo principal formar profissionais, né, que estejam habilitados a compreender o mercado de trabalho, né, o consumo de informações, de conteúdos, né, nos meios digitais e os processos de criação e produção de conteúdos para as mídias digitais, né, em plataformas de redes sociais, em streamings, né, em dispositivos móveis, né, compreendendo as características, as lógicas dessas tecnologias, desses meios de comunicação, né, e buscando, né, assertividade nas estratégias, principalmente de publicação, distribuição, né, e circulação de conteúdos. Então, o foco se direciona às atividades de tecnologia, né, dos diferentes setores da economia, né, principalmente da economia criativa, né, na gestão de mercado, né, de empreendimentos em geral, né, e de novas práticas, né, práticas emergentes que vêm a reboque, né, que vêm junto dos aperfeiçoamentos tecnológicos, dos avanços tecnológicos. Né? Então, no mercado de trabalho, o profissional formado, né, o tecnólogo em mídias digitais, ele pode atuar também em empresas, serviços, né, no comércio, na área de marketing, na divulgação de empreendimentos, né, nas instituições de ensino também. Esta é uma área de atuação importante, né, bem como em instituições públicas. Então, pessoal, a gente pode perceber, né, que alguns objetivos, inclusive, dos diferentes cursos, né, eles estão relacionados. Né, uns de maneira mais direta, outros de maneira mais indireta, mas todos fazendo parte, né, de um contexto muito semelhante, né, inclusive nas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Vamos falar agora da matriz curricular dos cursos. O que isso quer dizer? Né? No conjunto de módulos, de semestres, né, os títulos das disciplinas que são ofertadas em cada um deles, a carga horária destas disciplinas que vocês vão cursar, né, toda a estrutura do currículo dos cursos de vocês. Né, a matriz curricular de cada curso vocês podem acessar lá no AVA, né, aqui neste menu, nesta barra lateral, localizada à esquerda da página, que ficará disponível para vocês, né, lá no topo, né, nas matrizes. Vou falar agora da estrutura dessas matrizes curriculares, né, comuns aos cursos de tecnologia. Né? Então, em cada módulo, vocês terão acesso, né, a 4 disciplinas teóricas, né, que embora sejam teóricas, né, os professores regentes e vocês podem trazer e devem trazer exemplos de aplicações práticas do conhecimento adquirido, né, na profissão que vocês escolheram para exercer. Também temos uma disciplina em cada módulo, né, de imersão profissional. Né, o que faz parte, né, da disciplina de imersão profissional? Vocês vão fazer, né, entre aspas, um mergulho, né, numa área específica da profissão de vocês, do curso de vocês. Né? Por exemplo, no curso de fotografia, vai ter uma disciplina de portfólio fotográfico, né, em que vocês vão fazer uma breve reflexão a respeito de fotografias que vocês registraram, né, de fotografias autorais. Né? Este é só um exemplo, tá bom, pessoal? Então, vocês vão produzir, né, um paper, geralmente, né, uma breve reflexão de algumas páginas, né, que vai servir também como um modo, né, de iniciação na pesquisa científica. Tá? Isso é uma disciplina a cada módulo. E lá no quarto módulo, no final do curso, vocês vão ter acesso, né, a uma disciplina de estudo contemporâneo transversal, né, que é uma disciplina a respeito, né, de temáticas sociais relevantes, né, que fazem parte do currículo, da formação comum a diferentes graduações, né, diferentes cursos de graduação
da universidade, né, da Uniaselv. E vocês também terão que, obrigatoriamente, tá, pessoal, cumprirem, né, horas de atividades complementares e também de atividades de extensão, né, a respeito das quais vou falar um pouco mais, né, logo adiante. Ah, muito importante, tá? Antes de tratar das atividades de extensão, né, é importante salientar que não existe, não há estágio obrigatório nos cursos de vocês. E também não existe TCC, trabalho de conclusão de curso, não tem, tá bom? Nos cursos superiores de tecnologia em comunicação. Então, a questão da iniciação científica, por exemplo, ela é abordada justamente nas disciplinas de imersão profissional. Com relação, pessoal, às atividades de extensão, né? Como eu disse, elas são obrigatórias e elas compõem 10% da carga horária total do curso, né? Então, é importante fazer uma contextualização, né? Na universidade, nos cursos superiores, a universidade é organizada a partir de uma tríade, tá? Que ela é composta pelas atividades de ensino, né, como por exemplo na sala de aula, no contato com o professor, com as turmas, com os colegas, pela pesquisa, no caso de vocês na iniciação científica, nas disciplinas de imersão, e pela extensão, né? O que é a extensão? É a possibilidade da universidade, dos alunos, tá, devolverem para a comunidade, né, os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. Então, as atividades de extensão elas envolvem diretamente as comunidades externas, né, que estão para além dos muros físicos, tá, da universidade, para além da sala de aula virtual, né? Então, é um momento em que, né, a gente exerce atividades junto às comunidades, né, às cidades, nos bairros, né, onde nós moramos. Ou seja, as atividades de extensão elas são presenciais. Isso é importante de ser salientado. E é nessas atividades, então, que se estabelece uma interação, né, uma relação comunicacional entre a comunidade acadêmica, ou seja, nós, da universidade, né, e a sociedade. Então, vocês vão ter acesso, né, cada curso, a atividades específicas de extensão, né, algumas mais relacionadas ao próprio curso, né, e outras de âmbito geral, né, que são pertinentes a vários cursos de graduação. Tem, em termos de atividades específicas, mais específicas, mais relacionadas à área da comunicação, né, projetos em que vocês podem entrevistar, né, pessoas que sejam importantes para a história da cidade onde vocês moram, né, pessoas que fazem parte da memória do local onde vocês residem, né, existem atividades mais abrangentes, mais amplas, como por exemplo, né, Natal Solidário, Páscoa Solidária, atividades mais relacionadas à filantropia mesmo, né, à assistência, outras que abrangem, né, exigem conhecimentos um pouco mais técnicos, né, mas há dezenas de atividades de extensão disponíveis, tá, para que vocês escolham. E para saber mais a respeito das atividades de extensão, né, basta acessar os nossos materiais orientativos. Né? Há um caminho aqui no slide, né, em que vocês podem entrar no aba, depois, né, seguirem para a aba de extensão, clicarem no botão documentos e aí terão acesso ao e-book, né, com orientações a respeito das atividades de extensão.
E temos também as atividades complementares, tá? Que estão disponíveis no AVA de vocês. Então, vocês podem ver aqui na imagem do slide, né, onde estão localizadas as abas relativas às atividades complementares, né, que possuem uma carga horária total que deve ser cumprida ao longo do curso para que vocês possam se graduar, possam se formar, né, a exemplo das atividades de extensão, né, são atividades relacionadas a assistir cursos, palestras, né, e é um conjunto de outras atividades, né, que estão descritas, né, em um regulamento. E aqui é o caminho, né, onde vocês podem acessar essas atividades. Frisando, pessoal, porque isso é muito importante, tanto as atividades complementares quanto as atividades de extensão, elas são obrigatórias, tá, para todos os cursos. Então, para se formar, para obter o diploma, né, do curso superior, vocês precisam cumprir essas atividades. Aqui deixar algumas dicas, né, para um autoestudo eficiente, né, para o momento em que vocês estiverem estudando, né, na casa de vocês ou em outro local, né, para além da sala de aula. Então, é importante criar um cronograma de estudos, né, quantas horas por semana, em quais dias eu consigo me dedicar a determinada atividade, né, não deixar para a última hora, né, o agendamento de avaliações, né, as provas, a entrega de trabalhos, dos papers, né, para que não se crie, né, metaforicamente, uma bola de neve. Estabelecer metas diárias e semanais, utilizar diferentes recursos que estão efetivamente à disposição de vocês, por exemplo, né, nas trilhas de aprendizagem, né, como os vídeos, os artigos, os podcasts, fazer anotações e resumos, né, antes, durante e após as aulas. Lembram dos 3 momentos, né, da metodologia Codex? Praticar o aprendizado ativo, né, fazendo exercícios, né, treinando questões, né, resposta a questões para as avaliações a partir dos gabaritos que estão informados nos materiais didáticos, manter um ambiente de estudo organizado, né, preferencialmente é um local que já esteja reservado para isso, né, onde vocês possam ficar mais calmos, mais tranquilos, em silêncio, e, obviamente, né, sempre que possível, manter um equilíbrio. Né, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercícios físicos. Isso é importante também para os estudos. É primordial. Tá bom, pessoal? E lembrando sempre, né, que o segredo para o autoestudo é a constância, é a frequência. Portanto, é a disciplina. E tratar agora, né, brevemente, de alguns diferenciais, né, que você encontra nos cursos da Uniaselv. Né? Nós temos a possibilidade de participação na Joia, né, que é a nossa jornada acadêmica. Né? Vocês podem, né, em termos de eventos, né, submeter resumos, né, de pesquisa a respeito de alguma temática que seja pertinente à área de formação de vocês, ao seu curso. Né, também a possibilidade de publicação de artigos científicos, né, em termos de iniciação científica mesmo, primeiro contato com a pesquisa, nas revistas, nos periódicos acadêmicos da Uniaselv, que são as revistas maiêuticas, por exemplo. Né, nós temos a revista maiêutica de artes, nós temos a revista maiêutica, né, na área de gestão e negócios, né, que são 2 exemplos de revistas às quais os cursos de comunicação estão vinculados. Vocês também podem participar, né, nas masterclass que estão disponíveis no AVA de vocês, né, obviamente elas são gratuitas, são vídeos, né, com palestras, são videoaulas,
a respeito de assuntos atuais, né, assuntos contemporâneos, que podem dizer respeito a vários cursos de graduação, né, com dicas, aulas sobre gestão de negócios, sobre empreendimento, né, sobre conscientização para questões sociais, como, por exemplo, sustentabilidade e meio ambiente, né, questões relacionadas à área de tecnologia e informação, né, a exemplo da inteligência artificial, né, aulas a respeito da utilização, né, de diferentes tecnologias, aulas de conscientização, por exemplo, né, a questão de acessibilidade e de inclusão, ao respeito e à educação, né, para a formação das relações étnico-raciais, né, aulas, palestras, né, exemplos relacionados, né, a institutos sociais, a questões pertinentes a diferentes áreas do conhecimento, né? Tudo isso vocês acessam nas masterclasses. Também podem participar, né, de lives específicas dos cursos, né, das áreas ou da comunicação ou interdisciplinares, né, que envolvam cursos pertencentes a uma área maior, né? Esta própria reunião aqui é ilustrativa disso, né, que nós estamos em contato. Vocês também podem participar de eventos, né, a exemplo do próprio Joia, né, tanto eventos dos cursos, né, quanto de áreas formativas maiores, né, e também podem participar, devem participar, das atividades de laboratório virtual, ou seja, né, em algumas disciplinas dos cursos de vocês, né, elas têm à disposição, né, links que remetem para laboratórios virtuais, né, de simulação de práticas. Então, né, há laboratórios específicos e outros de formação mais geral, né? Então, há laboratórios, né, de utilização de softwares de edição de imagens, há laboratórios, né, para simulação de práticas fotográficas, como, por exemplo, para registro, né, de imagens em movimento, né, para utilização de estúdios, né, de estúdios virtuais, pertinentes aos cursos de comunicação, né, e que estão acessíveis para vocês, né, nas trilhas de aprendizagem, nesses laboratórios virtuais, e por vezes, né, nos materiais complementares da disciplina que vocês, aos quais vocês também têm acesso lá no AVA. Bom, esses laboratórios, né, eles trazem menus, né, explicações teóricas, possibilidade de testar o conhecimento de vocês, né, respondendo a perguntas, e vocês têm acesso a eles, né, de onde e quando vocês quiserem, né, bastando para isso apenas, obviamente, conexão à internet e um acesso a algum dispositivo, né, um tablet, um celular, computador, né, um PC, um notebook, enfim. Aqui, já nos encaminhando, né, para o final da reunião, vocês têm acesso, né, também ao guia do estudante da graduação EAD, de ensino à distância, né, também a partir, né, de um caminho no AVA, né, como vocês podem ver aqui nesse menu lateral, né, que vocês têm acesso sempre que abrem, né, o ambiente de aprendizagem. Então, nesse guia, vocês vão ter, né, informações também a respeito de acessos a aplicativos aos quais vocês têm direito de utilizar, como, por exemplo, né, a licença, né, de softwares de escrita, de elaboração de apresentações, né, os pacotes, há outros aplicativos, né, há recursos de acessibilidade, há acessos a diferentes locais, diferentes funcionalidades,
dentro do Gioconda, dentro do Ava. Tudo isso vocês vão ter acesso, né, no Guia do Estudante, bem como, né, cronogramas, informações gerais a respeito dos cursos de vocês, né? Tudo isso vocês podem acessar sempre que quiserem. E agora, né, como a gente realizou, né, um check-in de boas-vindas, né, a gente realiza um check-out para saber como é que vocês estão se sentindo, né, numa escala de 1 a 5. Como vocês estão para iniciar o semestre letivo, agora de 2025/2? Né, número 1 ali, um gatinho, né, mais de boa, na rede, né, tomando água de coco, se vocês estão querendo mais férias ainda, né, número ali, imagem 2, né, se vocês estão preocupados com o semestre que se inicia, número 3, se vocês estão ansiosos, naquela expectativa para que se inicie logo, né, sobre o que vai acontecer, como vão ser as dinâmicas das aulas, se vocês estão mais de boa, estão mais tranquilos, né, ou se vocês estão animadíssimos mesmo, com energia lá no alto para iniciar o semestre. Então fiquem à vontade, né, para expressarem como vocês estão se sentindo aqui no chat da reunião mesmo, né, porque este é um retorno, é um feedback importante, importantíssimo para nós. Aqui eu deixo, né, uma citação direta, né, do nosso patrono, da figura que é mais importante aqui para a instituição, que é o Leonardo da Vinci. Né? Esta frase, essa citação, né, que é legal que vocês levem, né, para a trajetória acadêmica de vocês e para a trajetória de vida em geral, de que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Tá bom, pessoal? Então, desejo a todos vocês bons estudos, um excelente semestre letivo, né? E fico à disposição de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite e até a próxima.